Olá, eu sou o pastor Dineucir de Souza Lima, pastorei a Igreja Batista Memorial de Bangu há quase 34 anos. Tenho mantido esse canal no YouTube para conversarmos, entre outras coisas, conversarmos a respeito de verdades bíblicas estabelecidas na Palavra de Deus que nos auxiliam a vivermos uma vida cristã verdadeira e que nos auxiliam, então, a vivermos a salvação que Deus nos oferece. Nós queremos hoje conversar a respeito de fé e de crença. Eu tenho observado que o nosso povo, o nosso país, tem cada vez mais se dedicado à fé. Isso é bom. Nós estamos nos voltando para o que é invisível, mas o que é real. Mas também tenho observado que muitos têm tido uma fé muito arraigada em coisas, em objetos, em seres humanos, quase sempre em coisas que nós podemos ver. E nós nos preocupamos com isso, porque a Bíblia estabelece tanto a importância da fé, quanto a quem a nossa fé deve ser direcionada. Temos um texto em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós vemos aqui a importância da fé. Não há possibilidade de agradarmos a Deus se não tivermos fé. Deus não se agrada de atos religiosos vazios. Deus não se agrada de gritarias, de cânticos exaltados, se isso não tiver fé. Tem uma passagem na Bíblia muito interessante, que o povo de Deus estava errando com Deus, e Deus diz assim: afasta de mim os vossos cânticos estrepitosos, não os ouvirei. Isso significa que aquele povo estava cantando exaltado, estava tocando com muito barulho no templo, nos seus cultos. Mas aquele povo vivia fora dos padrões de Deus, e aquele povo talvez nem pensasse em Deus. Então a fé é importante, mas ela é importante quando é direcionada a Deus. Ela é importante quando ela é dirigida a Deus. Deus é invisível, ninguém nunca viu a Deus, mas Deus existe. Então é necessário que nós tenhamos fé, e fé nesse Deus que existe. Por isso diz assim: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Então, se nós nos aproximarmos de Deus, ou para nos aproximarmos de Deus, nós precisamos ter uma fé convicta de que ele existe. É o primeiro aspecto da nossa fé.
Então precisamos ter fé. Mas fé em quem? Fé em Deus. Quem é esse Deus? É o Deus que existe? É o Deus que é criador de todas as coisas? É o Deus que dirige todas as coisas? É o Deus que é Senhor de todas as coisas. Então precisamos ter esse tipo de fé para que possamos agradar a Deus. Crendo que Ele existe e dirigindo-nos a Ele, nos aproximando dEle com fé, precisamos crer também que Ele é galardoador dos que o buscam. O que é galardoador? É aquele que dá um galardão. Galardão é um prêmio. Galardão é algo que vem gratuitamente. Então ele é galardoador, ou seja, não é a nossa fé que faz com que Deus faça as coisas para conosco, mas é a fé que nós temos em Deus, é a fé que nos leva a nos aproximarmos de Deus, é a fé crendo que Ele existe e então crendo que Deus há de nos conceder o que nós precisamos, o que nós desejamos, mas sempre de acordo com a vontade dele. Então a fé não é para se realizar coisas mirabolantes, nem a fé é para se exigir algo de Deus. Hoje é costume pessoas orarem dizendo eu exijo, ou então eu não admito isso, eu não admito aquilo, como se isso fosse manifestação de fé, e não é. Porque fé traz em si a ideia de dependência, a ideia de obediência. Crença e fé são semelhantes, só que a crença é algo que a fé produz em nosso coração e nós agimos então de acordo com a fé verdadeira. É interessante que nesse mesmo texto, quando é falado a respeito de Abraão, que nós conhecemos e dizemos que é o pai da fé, o texto se refere a Abraão da seguinte maneira: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, e indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Deus chamou Abraão: olha, sai da tua terra, sai da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E Abraão, então, que vivia em um lugar, para aquela época, já de bastante progresso, e Abraão, que já tinha seus bens acumulados, Abraão, então, pega a família dele, Abraão pega os seus bens que ele podia levar consigo, e Abraão sai sem saber para onde ia. Então Deus o chamou e Abraão creu no chamado de Deus, e a manifestação da crença foi a obediência. Por isso é que Jesus diz: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, ou seja, Deus Pai, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, quem quiser ter a vida eterna,
Quem quiser viver com Deus realmente, quem quiser ser galardoado por Deus com a salvação, tem que obedecer ao que Deus estabeleceu para a nossa salvação. Ou seja, crer em Jesus Cristo, entregar a sua vida a Jesus Cristo e viver na dependência do Senhor Jesus Cristo. Aí nós estaremos agradando a Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo. Aí nós estaremos nos aproximando de Deus através de Jesus Cristo. Porque Jesus diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Estaremos então nos aproximando de Deus através de Jesus Cristo. E estaremos recebendo o galardão da vida eterna. Que Deus nos abençoe e que nós possamos, com a nossa razão, compreendermos que precisamos ter a fé verdadeira para podermos receber de Deus o que Ele tem para nós. Amém.